Olá, boa tarde. Tivemos aí um pequeno probleminha técnico, mas cá estamos, né? Todos são muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estar meditando em João, capítulo 16, versículo 13, ok? É este o texto base da nossa reflexão. E vamos estar falando sobre o Espírito Santo, nos revelando a verdade. É um dos atributos do Espírito Santo nestes dias, desde o momento em que ele foi enviado pelo Pai, né? Ok? E vamos falar sobre a revelação do Espírito Santo sobre Jesus, o que o Espírito Santo nos revela acerca de Jesus, acerca de nós mesmos, amém? Acerca da vontade de Deus para nós e também acerca do poder de Deus. Então vamos orar. Deus, nós glorificamos o Teu nome, damos-te graça, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Aleluias ao Teu nome. Senhor, leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Nós necessitamos tanto disso, Senhor. Oh Jesus, que não haja distrações, que as pessoas possam ouvir e receber esta mensagem. Oh Pai, e que haja edificação, que haja cura, que haja libertação, que haja, Deus, direcionamento e, oh Deus, um novo percurso, uma nova jornada na vida de muitas pessoas para a glória do Teu nome, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Portanto, João 16, 13 diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Mas eu sempre gosto de mencionar o contexto desse verso e o que Jesus falou antes, ou seja, no versículo 12, foi o seguinte: ele falou assim para os discípulos: olha, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Gente, eu já quero começar abrindo aqui um parêntese para dizer como Jesus é maravilhoso, né? Já esteja atento para receber isso de Deus. Ele sabe quando nós estamos preparados para receber alguma revelação que vem dele. Amém? Porque muitas das vezes vai exigir uma preparação. Então, isso é obra do Espírito Santo. Até porque no capítulo 14 também do Evangelho de João, Jesus fala sobre o relacionamento, a promessa, né, de enviar o Espírito Santo. Ele disse: olha, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele diz: e eu orarei ao Pai, eu pedirei ao Pai para vos enviar outro Consolador. Está lá no capítulo 14, agora não estou, eu vou abrir aqui rapidinho que eu gosto de mencionar. E está no capítulo 14, no versículo 15, né? Ok, para quem gosta de estudar a palavra e conferir, confira lá, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17. Mas eu quero focar nesse 16, quando ele, portanto, ele diz: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas agora, no presente momento, vocês não podem suportar isso. Por quê? Jesus sabia que estava se aproximando da altura, né, do dia, do momento que ele morreria. E que aquilo, de fato, iria abalar a vida dos discípulos, né? Mas ele já menciona, ele já fala do outro Consolador. Por que outro? Porque ele, o próprio Jesus, até o presente momento, estava sendo, né, estava sendo um Consolador na vida dos discípulos. Porque o Consolador aí no grego é paráclito e significa, tem várias palavras, né, para paráclito. Não é só Consolador, é aquele que ajuda, é aquele que ensina, é aquele que guia, é aquele que conforta. Então receba isso, o Espírito Santo de Deus tem todas essas atribuições, né?
Ele pode desenvolver todos esses papéis na sua vida e na minha vida. Ele sabe quando você necessita de conforto. Ele sabe quando você necessita de ser ensinado, ensinada. Ele sabe quando você necessita de ser ajudado, no sentido mesmo concreto. Ele sabe quando você precisa daquele conselho sábio, né? Daquela direção que chega na hora certa, né? Então, o Espírito Santo é também, eu gosto muito de pensar nisso, o Espírito Santo como o meu melhor amigo. Mas esteja aberto para receber o seguinte: quando a palavra fala do Consolador, aí nós entendemos, eu tenho estudado, estou nessa área de counseling, de terapia. O que acontece? Numa sala de aconselhamento, de terapia, existe ali o que? Desde a primeira sessão, um relacionamento entre o cliente e o terapeuta. Então, é necessário para que aquela pessoa que chega trazendo todo o seu peso, toda aquela carga emocional de dificuldade, de ansiedade, de depressão, de estresse e de uma série de outras coisas, entre elas, quando a pessoa perde um ente querido e que vai em busca de ajuda para compreender e poder manejar aquela situação, o que acontece? É fundamental que haja um relacionamento. Esse relacionamento ele começa a ser construído desde a primeira sessão. E isso constitui uma peça fundamental para o sucesso, entre aspas, para um resultado efetivo daquela terapia na vida da pessoa. É o relacionamento entre o terapeuta e o cliente. Gente, isso se assemelha ao nosso relacionamento com o Espírito Santo, com uma coisa fundamental que é definitiva, que é crucial, que é uma base de confiança, Na terapia precisa existir isso, um relacionamento de confiança e de manter... Ai meu Deus, agora em português eu esqueci a palavra. De manter sigilo, vamos usar assim, não é bem essa palavra, é uma outra palavra. Nessa interação, nesse encontro, A pessoa mantém o que é dito ali, fica ali, ok? Mas aqui duas coisas importantes. O relacionamento, aliás, uma fundamental, a confiança. Mas no relacionamento com o Espírito Santo vai ser a confiança e o amor. Amor, Nós precisamos receber o amor de Deus, receber o amor que Jesus tem por nós, receber o amor que o Espírito Santo tem por nós. E nessa base de confiança e amor vai se construindo um relacionamento, Então precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Para nós, às vezes, pode ser difícil, porque quando nós pensamos em Jesus, temos uma imagem mental de um homem, Jesus, que teve um corpo, que se manifestou, que interagia com os discípulos ali no relacionamento, que era visível. Jesus foi, cumpriu a sua tarefa no plano de salvação e ele então envia. Ora ao Pai, que o Pai envie o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é a força ativa de Deus, não é uma influência que vem, não é um vento que sopra. O Espírito Santo é uma pessoa. E é crucial que eu e você entendamos e entremos nesse relacionamento dele, reconhecendo ele como pessoa, porque isso vai nos ajudar grandemente a compreender e a desenvolver essa relação com ele e nos colocar em sintonia com a sua voz. Ele vai estar nos revelando coisas, para o
nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento nas nossas demandas, nas nossas lutas, nos nossos desafios do dia a dia. Então nós precisamos estar sintonizados com a voz dele. Então, aqui voltando ao objetivo, né? Ele vai nos revelar, Jesus disse, o Espírito vai revelar a verdade sobre Jesus. Nós chamamos de graça, isso nós chamamos de graça preveniente, que é aquela obra do Espírito Santo na vida da pessoa que ainda não conhece a Deus. Então, antes de eu conhecer Jesus, o Espírito Santo já trabalhava na minha vida, me revelando a pessoa de Jesus, até que chegou aquele preciso momento que a ficha caiu, né? E eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus, ouvi a palavra, acolhi a palavra no meu coração e eu nasci de novo. E você certamente deve ter tido a mesma experiência. Eu tive essa experiência aos 17 anos, 16 para 17 anos. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar mostrando o quê? O caráter de Jesus, o amor de Jesus, a graça, a misericórdia, o perdão que vem em decorrência do preço que ele pagou ao morrer na cruz por nós. Isso é básico, precisamos entender isso. Agora, o Espírito Santo também vem trazer revelação sobre nós mesmos. E o que isso significa? Nós precisamos desenvolver autoconhecimento. Autoconhecimento. Para que possamos também desenvolver autocompaixão. Ou seja, precisamos saber quem nós somos. Quem você é? Se alguém te perguntar, você saberia dizer? Aqui existe uma linha muito tênue, muito fina, porque no geral nós pensamos que nós somos alguma coisa que nós fazemos, né? Então às vezes a pessoa pode dizer, eu sou um professor. Mas o ser um professor não é bem isso, porque a pessoa desenvolve aquela tarefa. Ela estudou e ela é um professor, o outro é um médico, o outro é um agricultor, a outra é uma costureira, é uma pessoa que faz bolos e assim por diante. Mas aquilo que você faz não é a tua essência. Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você gosta, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, você é muito mais do que isso, do que aquilo que você gosta, do que aquilo que você faz. Então comece a pensar nisso, autoconhecimento. Quem é você? Significa um interesse que deve haver em cada um de nós para descobrirmos a nossa real identidade. E o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado também para isso, para dar aquele flash, né? Para acender aquela luz e mostrar as nossas limitações, bem como as nossas áreas fortes. Ou seja, para nós descobrirmos o nosso dom espiritual, né? O fruto do Espírito, dons e talentos, né? Que nós temos, talentos naturais e dons espirituais, né? O talento natural, toda pessoa que vem ao mundo, que nasce, ela tem um talento, uma inclinação. Ela vem e ela está apta para desenvolver alguma tarefa. E depois o dom espiritual vai além, porque é algo que o Espírito Santo nos concede para que haja edificação na igreja, no corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos entender quem nós somos, né? Quem nós somos, quem você é. O Espírito Santo vai estar revelando. Eu quero abrir um parênteses para dizer aqui, mencionar João capítulo 3, versículo 30. Houve aquela situação em que João Batista estava batizando. E nós sabemos que João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Messias. Ora, já falei aqui, vou repetir. João Batista era primo de Jesus. Era primo de Jesus.
havia um parentesco entre eles. Mas João Batista, ele sabia quem ele era. E chegou uma altura do ministério que ele disse assim: olha, eu estou aqui na posição de amigo do noivo. Ele fez uma analogia. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e João Batista, o amigo do noivo, aquele que assiste o noivo, que está ali próximo, proporcionando, né? Ali aquele momento da celebração, digamos assim, do casamento. Ele fez uma analogia, mas ele diz que ele se alegrava, né? A alegria dele estava em reconhecer que o noivo estava chegando. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, era o momento de Jesus entrar em cena. Amém, glória a Deus por isso. Eu fico entusiasmada quando eu penso. E aí vem uma frase muito importante que João Batista disse. Ele disse assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Há inclusivamente uma música que eu gosto imenso que fala sobre isso, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita. Infinito o quê? Infinita majestade, infinita glória, servo de todos os irmãos, né? Essa música é muito linda. Então João Batista sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o amigo do noivo. E chegou aquele momento que ele disse que ele cresça e eu diminua. Ou seja, eu sei o meu lugar. É fundamental que nós saibamos o nosso lugar. Dentro de casa, o papel do homem, o papel da mulher, né? O papel do filho, da filha, no relacionamento familiar. Cada um de nós temos um papel. E quando os papéis ficam invertidos, não dá coisa boa. Há necessidade de haver o que? Harmonia, cada um saber quem é. Quem é. Na igreja é a mesma coisa. Existe liderança, existem ministérios que vão se desenvolvendo, vão sendo levantados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é que orienta e distribui os dons. E os dons são distribuídos para a edificação do corpo da igreja, no caso da igreja, né? O corpo de Cristo. Então há necessidade de que essas coisas também sejam colocadas, cada qual no seu devido lugar. E Deus assim vai operando, vai fazendo crescer. Então há necessidade de nós desenvolvermos o que? Autoconhecimento. Com que propósito Deus me chamou? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? Quem sou eu na igreja onde eu congrego? Né? Então vamos estar o quê? Orando, clamando, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos revele, porque Jesus disse que esse seria o papel dele. Ele diz: o Espírito da verdade, quando Ele vier, Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos revelará a verdade sobre Jesus, a verdade sobre nós. Agora avançando, a verdade sobre a vontade de Deus para nós, para mim e para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E eu estou certa que você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes. Então vamos aqui pensar que talvez hoje seja o dia, a tarde, o preciso momento em que a sua ficha vai cair, para você reconhecer que Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Você não está aqui por acaso para preencher uma lacuna, né? Um espaço de tempo aqui no planeta Terra. Não. Você, lógico, vai viver aqui um tempo, mas com um propósito, porque tudo que Deus faz tem propósito. Glória a Deus por isso. E ele diz lá em Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz, para fazê-los prosperar e não lhes causar dano.
E em que contexto essa palavra foi dita? Às vezes nós apanhamos esse versículo isoladamente. Até porque na teologia existe uma matéria chamada hermenêutica, que diz que um texto fora do contexto cria um pretexto. Então, é necessário sabermos em que contexto essa palavra foi dita. Foi no contexto em que o povo estava na Babilônia. O contexto era o exílio na Babilônia, 70 anos de exílio. Deus mandou o povo para a Babilônia, permitiu que eles fossem levados pelo inimigo. Então a Babilônia aqui, qual é digamos, o sentido, a metáfora que nós podemos tirar, extrair da Babilônia? Babilônia é lugar de escravidão, né? Exílio é prisão. Na Babilônia era o lugar em que essa prisão estava ali patente. Eles foram prisioneiros naquele lugar, naquele país, naquela terra. A minha pergunta é: qual tem sido a sua Babilônia? Qual tem sido a sua Babilônia? O seu lugar de escravidão, em que você tem se sentido escravo. Talvez escravo de um vício que mais ninguém sabe, mas é algo com que você luta. É uma escravidão. Então essa é a tua Babilônia. Ou a Babilônia no sentido de uma escravidão que vem em função de sonhos que estão ali aprisionados, amarrados, né? Por N razões, por você não se desprender do passado, o passado está te amarrando, está te aprisionando, por falta de você desenvolver compaixão por você mesma, por você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Perdoe-se. Há necessidade de nós liberarmos perdão para nós mesmos, senão ficaremos presos na nossa Babilônia, naquele ponto da nossa vida em que cometemos erros, em que vacilamos, né? Em que nos afastamos do propósito de Deus. Eu não sei para quem eu estou falando, mas o Espírito Santo de Deus sabe para quem eu estou falando neste momento. Então Deus, Ele deseja fazer libertação e você precisa se perdoar. Sabe por quê? Se Jesus já pagou o preço pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, até mesmo pelos pecados que eu e você ainda vamos cometer, infelizmente, devido à nossa natureza pecaminosa, pelo fato de estarmos sujeitos, né, às tentações desse mundo, somos fracos, somos imperfeitos. Então Jesus já pagou o preço, glória a Deus por isso. Então, se Ele, que é Deus, que é santo, Ele nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Eu já trouxe alguma mensagem aqui sobre isso. Estou novamente batendo nessa tecla, novamente falando. Deus está falando a alguém, né? Deus vai te visitar na tua Babilônia. Foi o que ele falou ali em Jeremias, no versículo anterior, né? No versículo 12. Deus diz: olha, eu vou vos visitar, mas você precisa fazer a sua parte. Está lá escrito em Jeremias. Vamos abrir aqui rapidinho. É importante mencionar isso. Deus diz que, olha só, ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. E eles estavam lá, na Babilônia, debaixo de escravidão. Mas Deus estava dizendo: olha, eu continuo de olho em vocês. Eu não abandonei vocês. Glória a Deus por isso. Mesmo nas nossas Babilônias, Deus está de olho em nós. Ele não desiste de nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. E ele diz assim: então vocês clamarão a mim.
vocês clamarão a mim e virão orar a mim. Vocês vão clamar, vocês vão orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, mesmo estando na Babilônia, Deus traz essa palavra de conforto, de motivação. Essa palavra que é uma palavra de libertação, né? Uma palavra libertadora, né? Deus diz, eu vou visitar vocês, mas vocês precisam fazer a vossa parte. Precisam clamar, precisam orar, precisam vir até mim, né? Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. Então eu quero dizer que a Babilônia é lugar de busca, é lugar de escravidão, sim, mas é também lugar de busca, é lugar de quebrantamento, porque Deus é aquele que nos visita na nossa Babilônia. Então abra o seu coração, a sua mente, para que Deus possa operar, trazer revelação a você, né? Acerca da vontade, do plano de Deus para a sua vida. Deus quer te visitar. É essa a vontade dele. E a última, quarta coisa que eu quero mencionar é que o Espírito Santo, ele traz revelação sobre o poder de Deus. Deus tem um plano, uma vontade para nós. E nós precisamos reconhecer que Deus é todo poderoso. Então creia que Deus tem poder para te visitar, para mudar a sua sorte, né? Ele também faz essa promessa ao povo, eu mudarei a vossa sorte. Então quem sabe você anda aí já há algum tempo nessa sua Babilônia, se sentindo escravo, se sentindo aprisionado. Mas Deus é aquele que muda a nossa sorte. Deus é poderoso para dar uma guinada, né? O Espírito Santo de Deus tem poder para fazer isso. Ele vai trazer revelação sobre o poder de Deus e nós vamos crer em milagres e então começaremos a ver milagres. Olha só a sequência: primeiro crer para depois ver. Lá em João capítulo 11, quando Lázaro morreu, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando ele estava doente, mandaram avisar Jesus. Jesus ainda demorou-se 2 dias. Quando chegou em Betânia, Lázaro já estava cheirando mal. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. A queixa das 2 irmãs era, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As 2 disseram a mesma coisa para Jesus. E Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ela estava, o pensamento estava na ressurreição do último dia, lá no futuro. Mas Jesus disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então é necessário crer para depois ver. Você precisa começar a crer em milagres. Creia que Deus é poderoso, que Ele faz milagres hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. O Espírito Santo de Deus está operando grandes maravilhas no meio desse caos que nós temos vivido. Não vamos falar só da pandemia para cá, não, porque em todas as épocas, né, o mundo experimentou o quê? Já 2 grandes guerras e outras pequenas, e muitas outras pequenas guerras aqui, ali e acolá. Muitos conflitos, muitas tragédias, muita corrupção. E nesses últimos dias, tanta batalha espiritual em volta, oh Deus amado, em torno da educação, de ensino, de coisas que são contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus para nós, para as famílias, para as crianças. Tanta coisa acontecendo no mundo.
mas nós também sabemos, temos visto e acompanhado que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado de uma maneira maravilhosa, até mesmo sobre crianças ao redor do mundo, no Brasil, na América e em várias outras partes, têm experimentado um batismo com o Espírito Santo, um enchimento do Espírito Santo, né? E hoje eu vi alguma coisa no YouTube, não sei se foi YouTube ou Instagram, um vídeo sobre uma manifestação poderosa, né? Pessoas em Chicago, né? Reunidas ali nas praças, orando, clamando a Deus por uma visitação, por um avivamento. Nós precisamos ver isso aqui na Escócia, no Reino Unido. Nós clamamos, eu tenho buscado a Deus e orado a Deus por isso. Eu creio que veremos isso para a glória de Deus. Quando cremos em milagres, nós vamos orar por milagres, nós vamos ver milagres. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós, os filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, se você já nasceu de novo, busque o poder do Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não nasceu de novo, você pode nascer de novo. Deus deseja, porque o Espírito Santo vem para também revelar Jesus para você, para que você seja salvo. Amém? Ok, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, pela obra que Ele veio realizar nas nossas vidas, Senhor, e na terra. Glórias ao Teu nome. Abençoa, Pai, que esta palavra possa trazer libertação, que o Senhor esteja visitando muitas pessoas, curando, oh Deus, batizando com Teu Espírito. Novamente eu clamo e peço isso, para a glória do Teu nome. Aqueles que estão afastados, que possam voltar, oh Deus, que possam buscar novamente a Tua presença, que possam buscar, oh Deus, a comunhão numa igreja, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Amém, amados? Glória a Deus. Amém.